Como é que tá lá? Como é que tá essa CPI aí dos aposentados aí, do roubo aí dos caras? Vai rolar ou não? Caraca, Emilhão, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Vocês são craque. Eu realmente gosto muito do programa de vocês. Vim uma vez aqui, tava com saudade. E essa questão do governo federal, Emílio, realmente a gente está notando, né, vários escândalos. Mais um ministro que caiu agora. Essa semana a gente convocou Lewandowski, Margarete Menezes, o Lupe, que não conseguiu se sustentar. A CPI, ela tem que existir, até porque eles têm a narrativa de que podia ter coisa anterior a isso. Mas o engraçado é que nenhum deputado da esquerda, do PT, assinou. Então, se os caras estão achando que pode ter coisa anterior, assina a CPI. E o que está acontecendo? Você fala no Bolsonaro lá, né? Eles estão falando que é 2019. Estão falando que começou no Bolsonaro e não sei o quê. Mas o Bolsonaro fez até uma lei. Uma lei de fiscalização. Que não passou porque a esquerda barrou essa lei. Então, assim, cara, tu vai ver só, vai ter escândalo cada vez aparecendo mais. A gente está investigando também uma ONG, Daniel, que é a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Os caras contrataram uma ONG espanhola para fazer o Janjapalooza, para fazer o G20. Cara, os caras contratam banheiro químico. Tu imagina tu contratar uma empresa da Espanha para pegar banheiro químico, pegar papel higiênico. Então, tem muito rolo. Quando tem a rúbrica, quando tem o carimbo da esquerda, tem porcaria. Tem fumaça, tem fogo. Tem fumaça, tem fogo. E a gente está, né, agora convocando, eu entrei com uma convocação neste 02 do Lupe, que vai chegando já vai ter que ir lá responder. Porque é isso, assim, não tem como 6 bilhões e 300 milhões, fora algumas coisas que pode vir ainda além. O cara estava lá, sabia também, como é que os caras me colocam o 02 do cara que caiu? Então, vai lá para se explicar, é escândalo atrás de escândalo, e eu não tenho dúvida que a gente vai, aí ao longo deste resto de mandato, mostrar que aquelas narrativas da picanha, da cerveja, que este projeto, né, de poder e de vingança, ele não vai superar. Hoje eu conversei, esse final de semana eu vim aqui, fiquei com meu amigo de 30 anos, que é o Tarcísio, e a gente estava falando sobre o que o governo federal está fazendo. Caraca, Emílio, é um descaso com o meu estado. Inclusive eu quero agradecer de público aqui vocês, que durante as enchentes, em várias oportunidades eu vi vocês comentando, pedindo ajuda. Isso é muito legal. Você sabe o tamanho que vocês têm. Um ano pós-enchente, os caras me dão 15 bilhões. Aí vai lá a Margarete mesmo me falar de videozinho, falar de musiquinha. Cara, 15 bilhões, tu constrói hospitais, tu entrega casas. E ficou o Lula indo para o Sul, fazendo pré-campanha para um candidato, o governador do Rio Grande do Sul fazendo contrapondo, lançando um secretário para ser pré-candidato. Enfim, a nossa política é muito imatura, num momento mais triste da história. Mais de 180 pessoas perderam a vida, perderam suas casas, seus empregos, perderam seus sonhos. O Estado quebrou e o governo federal e até o estadual deixaram muito a desejar. Ô Zucco, e você teve com o Tarcísio, ele falou que apoiaria você numa possível candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Ia saber se você tem interesse, como é que tá essas conversas aí com o partido? Cara, Alba, eu fiquei muito feliz. Fizeram lá uma pesquisa, colocaram meu nome e a gente apareceu despontando. O Tarcísio, eu sou suspeito a falar dele. Eu conheço o Tarcísio há quase 35 anos. Para mim é o melhor gestor, o melhor governador disparado. Ele está cheio de ideias para São Paulo. Pô, a gente ficou ontem e hoje falando, fui visitar o DERIT também, que tem um projeto muito bacana na área de segurança pública, na área de saúde. Agora, o governo do Estado tem que ser uma coisa madura. Eu confesso para vocês, eu passei longe da minha filha no aniversário, meu filho de 15 anos, no campeonato de futebol, ficou chateado que eu não fui ver. Então, a política, para quem realmente quer entregar, ela é desgastante. E governo do Estado é muito mais um grupo querer fazer um projeto de Estado do que um projeto de governo individual. Então, a gente vai continuar tocando a legislatura. Se lá na frente, né, entenderem que a gente pode ajudar, eu estou disposto. O meu Estado precisa de ajuda. E Rio Grande do Sul, como eu disse, é uma declaração de público. Obrigado, Brasil. Obrigado, Pânico. Obrigado, São Paulo, por ter ajudado muito. Porque eu falo assim, Emílio, se tu fosse lá,
tu ia realmente ficar... Cara, mas agora é o mais difícil, né? É mais difícil, tem uma galera ainda... É reconstrução. Reconstrução agora que é o... E tem uma a turma galera... para de doar, né? Porque não tá mais midiático e por aí vai. E tem uma galera ainda, Daniel, que tá ainda em abrigos... Imagino, pô. que estão abrigos ainda que foram montados, ou seja, tem mais de 400 pessoas, 400 famílias que estão desalojadas, e a galera prometeu, eleitoralmente prometeu, eu vou entregar não sei quantas mil casas, balela, papo, narrativa. Por isso que o destaque do governo federal, o seu ministro... E o governador destaque, lá? E o governador? Fraco. É fraco? Fraco. O que prometeu. Na pandemia ele foi mal, né? Que ele colocou aquele negócio no supermercado. Ele entrou meio aquele cara, papo é um cara que os primeiros Lembra 2 anos... O leite. No supermercado, na pandemia... Ele falou, fechou tudo. Ele colocou aquelas... Lonas. Prioridade, né? Tinha uma lista prioritária. Ele decidiu que as pessoas iam comprar no mercado. O que era prioridade e o que não era. Aquilo eu achei um maior absurdo do mundo. Sabe que ele começou o governo, tu imagina, tem projetos que não são projetos fáceis de votar. Nós votamos a reforma da Previdência, da Segurança Pública. Poxa, o meu irmão é policial civil, minha irmã também, meu padrasto é policial militar, e a gente votou entendendo que era importante, mas daí lá um pouco o mosquitinho picou, ele realmente tem projetos pessoais, agora já foi a público dizendo que quer liderar quem é ele para liderar um movimento contra a polarização? O mundo é polarizado, nós temos que entender que o Brasil é imaturo politicamente, que nós temos que lutar contra um sistema pesado. Então, a gente vê que ele tem um projeto pessoal, essa é a realidade. E nas enchentes, ele não teve pulso para cobrar do governo federal. Ele agora tem um recurso lá, fruto das enchentes que cogitaram que ele queria comprar até um avião a jato lá, gastar quase 200 milhões. Pô, prioridade, gente, prioridade. Então, Emília, eu não tenho dúvida que a gente vai ter, uma certeza, nós vamos ter um governo de direita ano que vem. Porque até mesmo depois dessa CPI do roubo dos velhinhos, depois do escândalo da cultura, depois do escândalo de direitos humanos, depois que um ministro da economia disse que não sabe nada, cara, não tem como. Então, eu acredito muito que em 26 a gente está de volta. Ô Zucco, tem muita pauta, né? Vamos só fazer uma sequência aqui para falar da enchente, que é um negócio que mexeu muito com o Brasil inteiro, a gente ficou muito chateado. Agora o que o Brasil não faz é calcular risco. E para a próxima? Como é que a gente está com o planejamento? Porque que você falou, dinheiro público a gente sabe que sempre é desviado, né? No final o recurso vai para um lugar que a gente não sabe qual é. Como é que está a situação agora para isso não acontecer de novo? Daniel, acho que a tua colocação é perfeita. A gente verificou que no momento mais difícil foi o povo. Foi a iniciativa privada. Exatamente. Isso aí. Foi a galera pegou junto. É isso aí. Sabe? Agora, existem mecanismos de política pública. Eu tenho que elogiar aqui a Defesa Civil de São Paulo, que inclusive o governador Tarcísio mandou helicóptero, mandou contingente, mandou ajuda efetiva. Ele e outros estados, né? Lógico, Santa Catarina, Paraná. Empresários se mobilizaram. O empresariado foi importantíssimo, mas tem que ter planejamento. Tu não pode ter um estado que tu coloca lá manchetes da década de 80, enchente, aí depois estiagem. Enchente, estiagem. E não há um planejamento para realmente o que está acontecendo no mundo hoje, que são os problemas climáticos. Então a gente, um ano após, efetivamente, tu não tem uma construção, né, de um dique, tu não tem um planejamento, um planejamento estratégico. O Guaíba hoje tem ilhas, cara. Tu vai lá no Rio Guaíba, numa área onde foi inundada por água, tu vê lá verdadeiras praias artificiais que foram se consolidando por causa Então, até o assoreamento não está sendo planejado de forma correta. Então, eu... Nada que foi prometido, aqueles parques inteligentes lá para enchente, não vai fazer nada disso. Eles falam, são muito bons de marketing, né? O que eu estava comentando, né? O ministro do Lula mais importante é o Sidônio. E o Leite, num projeto pessoal, unicamente pessoal, ele vai ver agora o que dá mais voto. Essa é a realidade. A pauta, eles querem escolher a pauta que vai angariar mais. Ele vai ver o que dá mais voto, vai lá, cheio de estrada, cheio de buraco, agora ele vai começar a entregar a estrada. Cara, é ruim, a política é difícil. O Lula agora tá nessa, né? Ele vai no que... Segurança pública. Não, segurança pública... É uma pauta. Não, agora ele tá no 6x1 lá. Ah, sim, mas essa não pega. Ele vai no hype.
Muita gente tem medo de falar, viu, Emílio? Mas eu vou falar. Imagina você, comerciante, chegar e o Brasil impor para que tu, ao invés de dar sábado ou domingo, tu vai chegar e vai falar, não, eu quero dar 4 dias de folga. Cara, vamos fazer o seguinte, deixa o empregador e o empregado ter essa relação comercial, essa relação de emprego. Tu chegar e tu obrigar o cara a dar 4 dias de folga, o cara não se sustenta. Qual é o comerciante que vai conseguir pagar? Aí tu vê um shopping, tá, Emílio? Como é que o cara que tem que trabalhar de segunda a segunda vai chegar e ele vai ter que contratar o dobro de gente, sendo que ele não vai ter o dobro de ganho. Então não se sustenta, vai quebrar, mas isso é medida populista, porque ele está perdendo nas pesquisas para todo mundo, inclusive Bolsonaro, né? Tentaram baleia, tentaram vacina, então, tentaram tudo. Mas você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa que é complicado aqui no Brasil, porque é o seguinte, eu acho que no Brasil o homem público, os políticos, eles acham que a gente é burro. Sim. Porque eu estava vendo outro dia uma discussão, justamente isso, porque fala, por que no Brasil tem que existir uma lei para acertar um trabalho? Eu vou trabalhar, sim, eu sei o que eu faço, sou um profissional do trabalho, você é empregador, eu sei exatamente negociar. Todo mundo aí fala o seguinte, não, mas aqui no Brasil a cultura é diferente. É diferente. Então no Brasil sempre é diferente para esses caras entrarem no meio de qualquer negociação para chupinhar. É isso que o Estado sempre fez aqui no Brasil. Levar o dele. Ele entra para levar o dele, para atrapalhar, e ele sempre vai levar. Isso é uma coisa que tinha que acabar, né? Exatamente. Você que tá lá, porra. Não, e a gente... Você briga lá, porra. A gente tem lei demais, inócua. E aí vem essas barbaridades eleitoreira para tentar pegar ali a classe menos inteligente, ou melhor, a classe que está ainda voltada para esses programas sociais. Cara, tu tem estado que tem mais Bolsa Família do que carteira de trabalho. Que país é esse? Que país é esse que tem mais Bolsa Família do que carteira de trabalho? Então a gente tem valores totalmente revertidos. E o que tu está dizendo é claro. Não se sustenta um comércio, uma empresa, uma indústria, um programa de televisão, não sustenta tu pegar, porque não, tudo bem, chega lá, eles vão fazer emenda, vão botar agora 4 dias, 3 dias ou 4 dias em casa e 3 trabalhando. Mas quem é que vai pagar isso? Então, mas isso aí não é só pra gente ficar discutindo isso, pra não entrar nesse rolo do INSS, sim, nesse roubo dos velhinhos. Cortina de fumaça. Isso aí é só pra gente mudar o assunto. A camisa da seleção. Exatamente. A Lady Gaga. A Lady Gaga é só pra mudar o foco do negócio. Porque não existe coisa mais absurda do que esse assalto aí. Exatamente. Cara, e assim, mão grande. E vocês estão notando claramente que a base eleitoral deles tá ruindo. Tu vai nessas pesquisas eleitorais, que para mim a diferença deve ser muito maior ainda, porque a gente já sabe o histórico de pesquisa contratada. Tu pega Norte e Nordeste, que é uma base muitas vezes da esquerda, já está dando vitória para o presidente Bolsonaro, vitória da primeira-dama Michele. O Lula está despencando e ele não fez sucessor. Eles estão desesperados. Então eles vão começar com pautas populistas para tentar se manter. É uma intenção muito clara. Eu achava que o sistema era só no filme do Bop. Emílio, o sistema é pesado, é bruto. Lógico. Tu pega um sistema, como é que eu justifico a dona Adalgisa, uma senhora de 74 anos, vó, nunca passou por uma delegacia, 0 antecedente criminal. A mulher está presa em regime fechado. Pois é. Numa cela de 3 metros por 3 metros, com 9 mulheres traficantes e homicidas. Enquanto isso, Sérgio Cabral, condenado a 415 anos, numa piscina, dando uma de coach, pré-candidato a deputado federal. Isso é uma piada, cara. Dando dica de filme. Na linhagem. Pelo amor de Deus. Isso é uma piada, é um desrespeito com a gente, entendeu? É uma inversão total. Mas, inversão total. Mas, ô Zuco, aí, beleza. Em relação ao roubo lá, o negócio do INSS. A CPI, aí todo mundo fala, não, vamos fazer uma CPI e tudo mais. Só que a CPI, a gente sabe aqui no Brasil que as CPIs, elas não dão em absolutamente nada. Nunca lembrando da CPI do Covid. Então, como dá pra ter fé nisso que você acabou de falar, que dá pra ter uma espécie de justiça sendo feita? A gente tem que entender que qualquer CPI, por mais que às vezes não termine da maneira que a gente quer, ela esclarece algumas coisas. Vou dar um exemplo. Eu fui o presidente da CPI do MST. Certo. Quando a gente começou a mexer com os tubarões, o sistema começou a esvaziar a CPI. Como é que eles esvaziam? Eles trocam deputados,
aquele deputado que convocava o Rainha, o Stedley, foi trocado, porque era um cara ponta firme. Então, tendo essa CPI do INSS, do roubo dos idosos, sempre a gente consegue convocar figurões e os caras se embaralham, porque o ladrão sempre se entrega. E a gente entende que esta é uma pauta que todo o Brasil está em cima. Gente, tem escândalo. Tem eu não posso falar o nome, tem um rapaz tetraplégico da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O cara tinha um desconto, Emílio, de R$70 mês. O cara ganha um pouco mais salário mínimo. R$70 para ele é uma baita diferença. E ele não sabia nem quem tinha colocado. E era um desconto há mais de 2 anos. E não tem olerite. A bagaça. Não tem. Não existe. Para você ver, você precisa entrar no meu INSS, fazer todo o cadastro, é complicado. Mas você acha que fazem por quê? Não tem acesso. Mas isso é uma cachorrada. Isso é uma canalice. Você está fazendo com o cara aleijado, com o velhinho, com o analfabeto. Isso aí é um crime, é o pior crime acho que existe. Que é justamente o povo que eles dizem que governaria para esse público. Eu vou cuidar dos pobres, dos mais velhos. Deixa que ele é roubando. Tá louco. A parte moral. Não vem me falar de justiça social, que eles não têm moral nenhuma de justiça social. Eles estão gastando uma fortuna com a Janja. Cara, a Janja foi agora para Moscou 1 semana antes fazer o quê? Alguém votou na Janja? Cara, ela tá realmente trazendo com que os países debochem o nosso país. Essa questão diplomática é horrível. E, mais uma vez, além do INSS, essa pauta que envolve o Janja Palusa, o G20, tem grandes indícios de milhões de reais serem desviados. A gente está investigando, o TCU está investigando, e é isso que eu falo, assim, o governo do PT sempre tem escândalo. E é por isso que a popularidade dele está caindo. O cara já não tem mais nenhum tipo de liderança, o Congresso todo já está abandonando ele. Basta ver que agora o PDT é um que chamou um outro cara, mas também já está com ideia. Teve um deputado, o Lupe foi embora, né? Ficou o cara que teve um deputado do União Brasil lá, acho que é Pedro, alguma coisa. Não aceitou. Não aceitou. Então o Centrão as comunicações, também, né? tá não tirando. aceitou.